Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar sobre a criação da Liga do Futebol Brasileiro, a Liga dos Clubes do Futebol Brasileiro, essa grande novidade que surgiu nesta semana e que pode revolucionar o futebol no Brasil, em tese pode revolucionar o futebol aqui no Brasil. Foi de fato uma grande notícia, mas o que eu quero fazer aqui com vocês é ter um debate bastante relevante, presumo, sobre o caminho, né? O caminho ainda é muito distante em relação à construção dessa liga aqui no futebol brasileiro. Não é tão fácil assim. Então neste vídeo eu quero dizer para vocês, quero falar com vocês coisas que ninguém está dizendo, coisas que ninguém está falando. Não é tão simples. E as coisas ainda não estão muito mais próximas, as coisas não estão muito próximas ainda de acontecer, como muita gente pensa, como muita gente já está saudando, como muita gente já está soltando fogos aí, né? Mas de fato foi uma grande notícia, né? E é um caminho. Porque, de fato, em algum momento, os clubes do futebol brasileiro precisam assumir o comando do futebol, o comando do seu próprio campeonato. Pensemos, a gente tem um campeonato aqui de 20 equipes no futebol brasileiro na Série A, e não são os clubes que mandam nesse campeonato, é a CBF. Tem um menor sentido, a menor lógica. E é evidente que os clubes precisam tomar conta do seu próprio campeonato. Não tem cabimento um negócio desse. No mundo inteiro, os clubes tomaram conta das suas ligas, os clubes que mandam nos seus campeonatos, e não a federação. E aqui no Brasil quem manda é a federação. Eu quero conversar com vocês também sobre o que acontece nos demais países da América do Sul. Já existe liga? Não existe liga? Se existe liga, o que acontece por lá também? Né? Como é que vai ficar a Copa do Brasil? A Copa do Brasil vai ser organizada ou não pela CBF? Enfim, essas coisas. Né? O que vai ser decisivo mesmo, para que os clubes de fato consigam criar essa liga, né? E a FIFA? A FIFA vai permitir ou não que essa liga seja criada? Porque também tem isso. A gente precisa considerar também que a FIFA, a grande organizadora do futebol mundial, ela pode perfeitamente vetar a criação de uma liga. Pode sim. A FIFA pode vetar a criação de uma liga também. Então, o que ninguém falou para você ainda sobre a criação dessa liga? Todo mundo soltando fogos aí, mas é necessário pontuar que tem problemas aí pela frente. Os clubes têm aí bastante coisa para se fazer ainda, né? Para conseguir criar essa liga de futebol aqui no Brasil, né? Então vamos lá, foram 19 assinaturas até agora, dos 19 clubes da Série A. Tem um clube que não assinou, que é o Sport, porque está sem presidente neste momento, né? Mas vai assinar também, o Sport não vê problema também em aderir. Os clubes da Série B também vão aderir a este documento. Então nesse sentido está tudo indo muito bem, está tudo funcionando bem, né? Está tudo muito bom, tudo muito bem, tudo muito bom, né? Mas há problemas aí pela frente e vamos verificar isso aqui também. Como é que fica a Copa do Brasil? Para começo de conversa, a Copa do Brasil, se realmente a gente ter uma liga de clubes aqui no futebol brasileiro, a Copa do Brasil vai ser organizada, pelo menos durante muito tempo, né, pela CBF. Num certo momento os clubes podem tomar o controle disso também, mas nem sempre isso é necessário. A gente vê pelas experiências aí mundo afora que quando existe uma liga de futebol que organiza o campeonato, parece que não há muito problema em relação à existência da Copa, porque os clubes como eles têm o comando do campeonato, a prioridade para eles é o campeonato. Então eles estabelecem ali o calendário do seu campeonato e aí a federação acaba se adequando, né, ao calendário dos clubes de futebol e acaba criando ali datas para a Copa que não atrapalha tanto o campeonato. Ou seja, você já tirou um grande poder da federação, e aí nesse sentido a federação ela acaba respeitando mais os clubes, né? Ela acaba trabalhando mais para os clubes do que o contrário, né? Os clubes também vão ter uma capacidade melhor de negociar uma série de questões. Por exemplo, esses amistosos aí da CBF que ganham muito dinheiro, né, acaba tirando seus jogadores aí dos clubes de futebol para jogar contra a Malásia, né, para jogar contra Brunei, Bandar Seri Begawan, né, para jogar contra esses clubes assim, Iêmen, Ilhas Maurício, Maldivas e assim por diante. E que rende muito dinheiro para a CBF e não rende nada para os clubes, né? É muito importante também tirar esse poder, porque tem muito dinheiro chegando no futebol brasileiro por causa dos jogadores dos clubes de futebol, né, aqui no Brasil, no caso também do exterior, que são cedidos para a CBF, e a CBF ganha milhões, mas milhões mesmo com esses amistosos, também com patrocínios em cima do jogador. E pouca coisa, na prática nada, quase nada vai para os clubes, tudo vai para a CBF, que o antigo presidente que saiu agora por causa de um escândalo dos piores possíveis,
gastou 70 milhões, gente, para comprar um jatinho com dinheiro de jogadores do seu clube que eles chamam para a seleção. Inclusive para a seleçãozinha sub-23, que é a seleção olímpica, né? Quando o Jardine quer convocar o Pedro do Flamengo, por exemplo, e outros jogadores, o Gerson e outros jogadores também, também porque ali tem patrocínio, tem muito dinheiro que entra na CBF também com essas. Então, a ideia da liga também vai mexer também com esse tipo de coisa, vai dar um poder maior para os clubes e assim por diante, né? Mas aí, Josa, como é que acontece isso nos demais países da América do Sul? Olha, a criação de uma liga de futebol profissional aqui no Brasil não é nenhuma novidade, absolutamente nenhuma novidade. Há a existência de algumas ligas também no cenário do futebol brasileiro. Todo mundo pensa na Premier League, nós vamos ter a Premier League aqui no Brasil, vamos ter uma liga tão importante como a Premier League. O pessoal nem olha, por exemplo, para a Europa, que há algumas ligas que não são tão importantes como a Premier League, mas só olha para a Premier League. Claro, tem algumas ligas, é claro que é muito importante, como eu disse, que os clubes organizem, mas não significa necessariamente que vai ser uma liga tão forte assim, tão diferente. O Campeonato Brasileiro hoje já é bem mais... já está bem mais sob o comando dos clubes do que no passado, que há 20, 30 anos atrás. Então, já caminhava aí para uma independência um pouco maior. Agora, essa independência precisa ser muito forte em relação à CBF. Agora, há já a existência de ligas que também não funciona. A existência a criação de uma liga aqui no Brasil não significa que a gente vai ter tudo de bom a partir de agora. Nada disso. Por quê? Porque há uma questão que para se pensar nos dirigentes do Brasil, sobretudo nos presidentes de clubes, né? Os procedimentos dos nossos dirigentes, dos nossos cartolas, dos presidentes dos nossos clubes, nem sempre são os melhores para o futebol. E nisso também, é disso também que vem a grande decadência que acontece hoje no futebol brasileiro, minha gente, né? Então, por exemplo, essa questão do fair play financeiro, tem muito clube que não está nem aí para isso, não quer nem saber de fair play financeiro. Né? Essa questão da divisão de cota, por exemplo, de TV, né? Ninguém quer abrir uma discussão sobre isso. Britânia acabou jogando essa bola aí, né? As pessoas ficaram, né? Ninguém quis pegar a bola, ninguém quis debater essa questão, que é uma questão que precisa ser debatida aqui no futebol brasileiro. A divisão de cotas, por exemplo, e uma série de outras questões, né? Agora, portanto, é muito importante que a liga aconteça. Quando acontece um movimento desse, a gente percebe que os dirigentes estão pensando menos neles do que, teoricamente, nos clubes em geral. Então, isso já é um grande passo. Que isso continue, que essa intenção, por exemplo, de pensar o futebol do ponto de vista do ponto de vista de todos os clubes, né, e não apenas de um, do interesse de apenas um clube, isso é muito importante que isso continue a dar passos para que a gente, de fato, consiga fazer o futebol brasileiro crescer. Vamos lá. Onde é que tem liga, então, e como é que são as ligas existentes na América? Porque quando a gente olha para a Europa, a gente tem uma distância em relação à Europa. A nossa realidade é a América do Sul. E na América do Sul, quais são os lugares que tem liga e que não tem liga? Vamos lá. Aqui na América do Sul, a gente tem, além do Brasil, a gente tem os demais países em que não há liga, em que o campeonato nacional é organizado pelas suas federações. Isso acontece pela CBF no Brasil, pela Federação da Venezuela, Federação do Uruguai, Federação Chilena e Federação Paraguaia. Então, Venezuela, Uruguai, Chile, Brasil e Paraguai, os campeonatos nesses lugares não são organizados por uma liga de clubes, não existe uma liga de clubes. Os campeonatos são organizados pelas federações, assim como no Brasil, nesses países também, né? E nesses países, a gente vê, a coisa está muito decadente. Olha, na Venezuela a coisa está melhorando muito. O futebol da Venezuela tem crescido bastante nos últimos anos, tem apresentado números cada vez mais interessantes. E a federação, inclusive, ela socorre muito bem o clube sem endividar o clube, né? Em geral, o que ela pega mesmo de receita e tal, ela até investe muito na base e às vezes entrega um pouco, entrega até alguns produtos ali já quase acabados para os jogadores. Então a Federação Venezuelana tem feito um trabalho interessante aí sim para os seus clubes. Então, lá na Venezuela, pode até criarem uma liga, mas neste momento não é tão necessário assim, porque a federação ela está muito ali preocupada em trabalhar pelos clubes também. Pode mudar? Pode, mas neste momento acho que a coisa está funcionando até razoavelmente bem lá na Venezuela. O mesmo a gente pode dizer também do Uruguai, né? Existe um grande respeito da Federação Uruguaia em relação aos seus clubes de futebol. Então, neste momento no Uruguai, poucos pensariam na criação de uma liga de futebol. No Chile, a coisa é mais ou menos. Eu acho que não funciona tão bem como deveria, né? A coisa não é tão feia, tão complicada como é na CBF, mas quem organiza é a Federação Chilena também. Não é tão complicado, mas eu acho que poderia melhorar. No Chile não está da forma como eu acho que deveria ser neste momento. A federação não é uma CBF da vida, mas também
ela não é, por exemplo, uma federação venezuelana, uma federação uruguaia. Então tem essa questão aí. No Paraguai, a federação é mais, na minha opinião, é mais ou menos parecida com o que acontece aqui no Brasil. Acho que lá no Paraguai deveria também haver uma liga de futebol dos clubes. Então aí, nesses lugares, o futebol é organizado pelas federações. Nesses lugares, no Uruguai e na Venezuela, a gente tem uma boa organização do futebol, uma boa relação entre o clube e as federações, um grande respeito da federação com os seus clubes. Nos outros lugares, a gente não vê esse cenário acontecendo. Quais são os países em que já existe uma liga de futebol? Bom, primeiro, a Argentina, por exemplo, criou há pouco tempo aí uma Superliga, né? Se livrou, inclusive, de uma federação que era muito complicada para os seus clubes, assim como a CBF, que é a AFA. A AFA perdeu muito poder na Argentina. Contudo, a gente não viu até agora grande coisa acontecendo assim. Não melhorou tanto assim como deveria. Já há uma entrada maior de patrocínio, a questão da negociação sobre os direitos de TV também. Isso tudo melhorou, mas ainda não tanto como as pessoas esperavam e ainda esperam que melhore na Argentina. Então, na Argentina existe uma liga de clubes, que é a Superliga Argentina. No Equador existe uma liga independente também de clubes que organiza o campeonato equatoriano. Acho que lá funciona muito bem, as coisas estão de tal forma funcionando que muitos clubes cresceram no cenário do futebol equatoriano. Acho que o futebol do Equador hoje é o que mais evolui e isso é muito em função da sua liga de clubes profissionais, né? E na Bolívia? Gente, na Bolívia existe uma liga de futebol desde 1977. Aqui na América foi o primeiro lugar que criou uma liga de futebol. Para vocês terem uma ideia, né, que a criação de uma liga não significa necessariamente que a coisa vai funcionar. E na Bolívia, na minha opinião, essa liga de clubes não funciona. Não funciona muito bem. Ela não conseguiu gerar uma grande evolução no futebol boliviano. Muito longe disso. O futebol boliviano está parado no tempo. Depende muito de ações pontuais de alguns clubes para que a coisa evolua. Mas a liga de futebol de clubes lá na Bolívia, ela não tem uma grande contribuição para que o futebol da Bolívia cresça muito. Então, nesses países, a Copa é organizada pela federação e os campeonatos são organizados pelas ligas dos clubes. Então, o campeonato está no controle dos clubes. E, até agora, a gente não viu grande coisa acontecendo. Então, a gente pensa em Premier League, né, quando a gente começa a pensar numa liga de clubes de futebol aqui no Brasil. Mas a nossa realidade é muito da Argentina, que não houve a grande evolução. É muito a da Bolívia, que não acontece nada. E pode ser, talvez, quem sabe, do Equador, que está realmente fazendo com que as coisas aconteçam de maneira muito positiva lá no Equador. Agora, independente, se a gente não tiver a criação dessa liga, a gente pode perfeitamente verificar, né, dar uma olhada no que acontece, por exemplo, na Venezuela, o que acontece, por exemplo, lá no Uruguai, e o que a gente poderia copiar desses lugares para aplicar aqui no futebol brasileiro. Mas eu acho que é claro que se a gente tiver de fazer esse trabalho, por que não já pensar mesmo numa liga, né? Bom, você não falou da Colômbia, José, a Colômbia? Pois é, eu não falei da Colômbia, gente, porque a Colômbia, o que acontece na Colômbia? A Colômbia é uma coisa meio mista, gente, porque lá existe a Dimajor, né, Dimajor, que é a organizadora do campeonato colombiano e também da Copa Colômbia, da Copa local. Só que lá na Colômbia, a Dimajor, ela é quase independente. Ela foi criada pela própria Federação de Futebol da Colômbia. Ela não quis ficar preocupada, na verdade, em organizar o campeonato. Então ela criou uma entidade que é dependente dela, que é a Dimajor, para organizar o campeonato e também as Copas da Colômbia. Pouco a pouco essa Dimajor ganhou grande notoriedade, ganhou mais ou menos um corpo próprio ali, né? Ganhou uma certa independência, mas ela é dependente da federação. E se a federação quiser, a federação veta qualquer ação da Dimajor. Então a Colômbia é uma coisa meio mista ali. E tampouco eu acho que funciona muito bem, muito longe disso. A Colômbia também poderia correr atrás de uma liga de futebol de clubes profissional. Porque, na minha opinião, lá a Federação Colombiana na minha opinião, é muito parecida com a CBF, não vai ajudar em absolutamente nada. Tá. E para criar a nossa liga aqui, a gente pode criar a nossa liga aqui? É só os clubes falar, ó, assina o documento, tá aqui, criou ali. Não, não é bem assim, gente. O caminho tá muito distante ainda de acontecer, né? Vamos pensar, ó, o que os clubes querem? Os clubes querem a criação da liga e querem uma série de outras questões que eles, em relação à CBF também. Por exemplo, na eleição da CBF, os clubes têm peso, da CE tem peso 2 para votar na eleição da CBF, né? Eles querem peso 3. Quem tem peso 3 aí? As federações. Então a gente tem 27 federações e na eleição da CBF, essas federações elas têm peso 3. Então com 27 vezes 3 já dá uma pontuação aí muito maior. Os clubes da Série A têm peso 2, são 20 clubes, 40 pontos. Os clubes da Série B têm peso 1, 20 clubes, 1 ponto, então dá 60 votos, né? Ou seja,
juntando os clubes da Série A e da Série B, eles não conseguem eleger o presidente da CBF. Na prática, quem elege o presidente da CBF hoje são as federações. E é muito fácil. É absurdo um negócio desse, gente. É absurdo que até hoje nenhum clube gritou por isso. É um absurdo. As federações estaduais, então a federação lá de Tocantins, né? A federação de não sei de onde, que todas elas têm muito dinheiro, né? Elas praticamente elegem o presidente da CBF. E para vocês terem uma ideia, para indicar uma chapa, né, para a eleição da CBF, também as federações elas podem vetar, né? Os clubes precisam da autorização de 8 federações. 8 federações e 5 autorização de presidente de clubes. Em geral, dificilmente tem essas 8 assinaturas de federações, porque a CBF não permite, pressiona a CBF e aí acaba não permitindo muito que qualquer chapa seja formada. É absurdo, mas é isso mesmo. O que os clubes querem? Os clubes querem peso 3, quer igualar, querem ter o peso 3, que é o mesmo peso que as federações têm para a eleição da CBF. É absurdo que isso não exista, mas é isso que existe sim. Então os clubes querem pleitear também que eles tenham peso 3. Bom, e aí, é só entregar o documento? Não. Qual é a questão da FIFA? A FIFA ela pode vetar, porque na prática se a CBF não quiser, não tem. A CBF não quiser autorizar, vamos lá, se a CBF não quiser autorizar a criação da Liga de Clubes aqui no Brasil, ela não permite. Ponto. E ela não permite. E aí, para vocês terem ideia de como a coisa funciona, é mais ou menos assim, ó. Existem 2 assembleias que a CBF pode promover. É a Assembleia Legislativa, essa questão que elege o presidente, formação de chapa, eleição para a CBF, e também a Assembleia Administrativa. As mudanças, como essa mudança, por exemplo, a criação de uma liga, passa pela aprovação da Assembleia Administrativa. E é isso que pouca gente está falando para vocês, né? Então, na Assembleia Administrativa, se ela não aprovar a criação da Liga de Clubes, não vai ter Liga de Clubes aqui no Brasil. E quem é que vota na Assembleia Administrativa? As federações. Quem que decide esse tipo de coisa lá na CBF são as 27 federações. E as federações estarão muito preocupadas, por exemplo, com seus direitos. Que aqui no Brasil a gente tem a federação em cada estado. Imagina na Argentina, cada província tem uma federação. Isso aqui é um monstrengo que tem no Brasil, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, gente. Isso para vocês terem ideia de como funciona o futebol aqui no Brasil. Você tem vários torneios regionais na Argentina, né? Que também são organizados lá pela AFA, enfim, tal. E aqui no Brasil, a gente tem, cada campeonato estadual tem uma federação para cuidar dele. É um absurdo, né? E aí esses caras ganham muito dinheiro e tal. Então, é claro que a federação não vai, por exemplo, querer, elas vão dificultar bastante, elas vão exigir negociação. Uma negociação, por exemplo, para manutenção dos estaduais, eles vão continuar. Sem isso, as federações não existem, então os estaduais irão continuar. A gente vai ter liga de futebol profissional aqui no Brasil, mas continuaremos a ter os estaduais, porque as federações estaduais não vão permitir a criação de uma liga de clubes se os estaduais não continuarem. Bom ou mal, a questão é, os estaduais funcionam, não funcionam, é bom, é ruim, independente disso, quem decide isso são as federações, né? Então, para que eles aprovem a liga de clubes, os clubes vão ter que aceitar que existem os estaduais. E aí precisa ver, além disso, qual vai ser outra negociação. As federações podem perfeitamente querer que os estaduais tenham uma data maior, um prazo maior para existir, tudo isso. Então, essa negociação não vai ser fácil, vai ser muito difícil, porque não é tão simples como parece, como alguém está falando para vocês aí. Então, o que ocorre? Vai ter que ter essa briga mesmo, né? Então as federações, elas vão permitir a partir de uma negociação, e se elas não quiserem, não vai ter, né? E as federações, elas são muito poderosas mesmo, elas têm muito poder, elas mandam mesmo, elas tal. Aí você pensa assim, mas o cara da federação é o cara do meu clube. Quando o cara, por exemplo, de um Palmeiras vai para uma federação paulista, é como se ele esquecesse completamente o Palmeiras. Parece que ele ganha um poder próprio. Então calma lá, porque o Caboclo era o presidente da CBF. O São Paulo não tem nenhum benefício em um Caboclo ser um grande São Paulino, um cara que torce muito pelo São Paulo. Porque quando ele vai para a CBF, ele vira muito poder, ele praticamente esquece o seu clube de coração. Então não adianta ficar pensando nisso também. E a Liga de Futebol? Se ela for criada, vai ter uma liga com 40 clubes? Esqueçam isso, gente. Não vai ter virada de mesa. A ideia é que não existe virada de mesa. E a gente vai ter uma liga, se for realmente criada em 2022, com os representantes da Série B e da Série A, assim como estão, como será decidido a partir da disputa da Série A e da Série B deste ano de 2021. Então, se Vasco, Cruzeiro e Botafogo
permanecerem na Série B, eles vão disputar, mesmo com a existência de uma Liga de Clubes, vão disputar a Série B em 2021. Não está previsto uma virada de mesa aí nesse acordo. Mas o grande problema mesmo é essa negociação com as federações, porque são elas, e neste momento, pelo Estatuto da CBF, só elas que podem, na verdade, votar pela criação, né, de uma liga de clubes aqui no Brasil. E neste momento, imagina você, o cara lá de Tocantins, se ele vai permitir, ele vai querer ganhar alguma coisa em troca. O cara lá do Espírito Santo também, qual é a relevância de uma federação de futebol do Espírito Santo? Não precisava ter, de certa maneira, né? O próprio campeonato estadual poderia até mesmo ser organizado ali pelos próprios clubes e tal, mas enfim, o grande problema é que esses caras têm voto lá na CBF. Eles mandam. Qual é a relevância da federação de futebol lá do Piauí? Pois é, esses caras têm mais poder do que os grandes clubes aqui de futebol do Brasil. Então, se as federações não permitirem, não vai ter liga de clubes aqui no Brasil. Então, é necessário ter essa negociação e, na minha opinião, ela não vai ser fácil. Então, vai ser bacana. Se a liga for criada, não significa que tudo vai ser resolvido no futebol brasileiro. É muito provável que no começo a gente tenha uma liga muito parecida com o que é na Argentina do que é na Premier League, mas é uma grande ideia, sem dúvida nenhuma, é um grande passo, é um passo inicial. Os clubes precisam ficar independentes da CBF, sem dúvida alguma, mas tudo ainda está muito difícil. E está muito difícil também, por quê? Porque esses monstrengos aqui que existem no futebol brasileiro, que são as federações estaduais, elas vão querer negociar. E aí vão querer levar alguma coisa em troca para permitir, né, que a Liga de Clubes Profissional aqui no Brasil seja criada. Espero ter esclarecido para vocês algumas dessas questões, né? Deixa aí nos comentários, fala aí o que vocês acharam, façam perguntas, coloquem questões. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo até o final.